Boa noite, amigos queridos, amigos internautas, amigos do SEMA, que estão ligados à Casa de Maria Angélica através desse canal. Sejam todos muito bem-vindos. E é uma alegria grande poder estar aqui participando com vocês, levando conhecimento. E lembramos a todos que nós temos o nosso chat, que após a palestra pública, quem tiver dúvidas sobre a aula, pode colocar as perguntas que desejarem lá no finalzinho, que nós vamos estar lá para atender a todos. Meu nome é Regina Chadud. Hoje nós vamos dar a quarta aula. Já tivemos a primeira aula com a Cristina Rosadas, falando sobre as três revelações. Tivemos a segunda aula falando sobre Allan Kardec com a Marcela Borges, e a nossa terceira aula com a Regina Laginestra falando sobre o tríplice aspecto da doutrina. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da doutrina espírita. Em que a doutrina espírita se baseia? É isso que nós vamos falar. Cada item desse vai ser estudado separadamente em cada aula seguinte. Nas aulas seguintes, nós vamos falar sobre tudo isso que nós vamos comentar hoje aqui. Então, hoje nós vamos dar, assim, uma apresentação dos fundamentos da doutrina. Mas antes, vamos lembrar que nós temos, e nesse canal, nós temos, às segundas-feiras, o curso Conhecendo o Espiritismo às 18 horas, nós temos, às 20 horas, o livro dos médiuns. Às terças-feiras, é o Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas. E as nossas palestras públicas, elas estão acontecendo às quintas, às 20 horas, e aos sábados, às 18 horas. Então, vamos lá entender um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Então, esse curso Conhecendo o Espiritismo é uma pincelada na doutrina espírita, nada aprofundado. É para quem está se iniciando, para se entender quem foi Kardec, o que significam as revelações, o que significa o embasamento da doutrina, tudo isso, né, que são conceitos importantes para que nós possamos seguir adiante. É importante até para aqueles que já conhecem a doutrina. Por isso a gente convida todos para participarem, porque é sempre bom rever as aulas, né? Então estamos juntos aí fazendo a nossa aula, que nos ajuda tanto. Então vamos falar um pouco sobre os fundamentos da doutrina. Mas antes, como sempre, fazemos o nosso evangelho, a nossa prece, para assim iniciarmos a nossa aula já muito envolvidos na paz do Senhor Jesus. Então, nosso Evangelho, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Cristo Consolador. E ele diz assim: o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão que socorre os infelizes, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento.
instruí-vos, este o segundo. Então, continua o nosso Evangelho. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então vamos assim, Senhor, envolvidos nessa paz, nessa harmonia, fazer a nossa prece, com nossos pensamentos voltados a Ti, Jesus amigo, a nosso Pai tão amoroso, a doce Maria Angélica, aos espíritos que nos envolvem, que nos convidam ao estudo, agradecendo muito essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Seu nome, Senhor Jesus. Que todos nós possamos ouvir o ensino da noite e que todos esses ensinos possam tocar os nossos corações, nos levando à reflexão, nos levando a entender, Senhor, essa doutrina que tanto nos abastece, que tanto nos faz bem, Senhor. Assim, unidos em nossos pensamentos, que nós possamos pedir permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Graças a Deus. Então, meus amigos, vamos aos fundamentos da doutrina e lembrar o que significam fundamentos. Fundamentos são a base da doutrina espírita. Em que se baseia a doutrina espírita? Ela se baseia nos fundamentos que nós vamos ouvir hoje. É o principal apoio. São esses fundamentos que vão dar apoio à doutrina espírita. Aí nós nos dizemos assim: eu sou espírita porque eu confio, eu entendo, eu acredito, eu me apoio nisso porque isso me fortalece muito. Então nós vamos falar o primeiro, que é a existência de Deus. O que é Deus está lá no Livro dos Espíritos. E nós respondemos: Deus é nosso Pai, é o Criador de tudo o que existe no universo. Ele é o nosso Criador, Criador de todas as coisas, tudo que existe. Para quem ainda não acredita, não importa. Vamos seguindo a lógica da doutrina espírita e ela irá nos mostrar a existência de Deus. Ele é Deus, é o único, é o nosso Pai. Isso é o que nós podemos falar por enquanto de Deus. O segundo fundamento é a imortalidade da alma. O que significa isso, Regina? Significa que nós não vamos morrer? Exatamente. Nós não vamos morrer. Quem morre é o nosso corpo físico. Nosso corpo é uma matéria perecível. É uma matéria que vai se extinguir com o tempo. Ela vai terminar. Por que a matéria termina? Porque ela envelhece. Os órgãos vão se modificando, vão se transformando, vão perdendo a vitalidade. E através dos anos, que isso aí vai depender de cada um, né, do tempo de cada um. Uns morrem muito jovens, nós vamos entender, porque a doutrina espírita explica, né, essa morte prematura, também explica. Mas normalmente nós dizemos que nós morremos, é o natural, quando o nosso corpo envelhece de tal forma que ela não consegue mais
deixar que essa alma habite esse corpo, porque acaba a energia, como assim um aparelho elétrico, uma geladeira, uma televisão, com o tempo se extingue. Por quê? Porque as suas peças começam a falhar. E assim acontece também com o nosso corpo físico. A alma, né, que é imortal, ela vai continuar vivendo, ela vai voltar ao mundo espiritual, ela vai voltar à sua vida verdadeira, vai voltar a Deus, a nossa morada primeira, né, de lá onde nós saímos para habitar os corpos que nós vamos falar aqui após o mergulho na carne. Então, ela vai voltar ao local de onde ela veio. Depois nós temos a reencarnação. A reencarnação é um tópico muito importante. Ela não é um dogma, porque o que é dogma? É quando nós dizemos a reencarnação é o retorno do espírito ao corpo, né? Reencarnou, o nome está falando, reencarnar, voltar ao corpo de carne, mas ela nos explica o motivo, a razão. Não diz somente que a reencarnação ela é necessária, não diz somente isso, mas ela vai nos explicar por que nós reencarnamos. Então, o homem, nós, temos uma única vida, que é a vida do espírito, e temos várias existências, através de vários mergulhos da carne, através de várias vindas ao mundo material. Então, cada vez que nós viemos, nós temos a oportunidade de refazer os nossos caminhos, de consertar os nossos erros, de corrigir as nossas falhas, de trabalhar o amor dentro de nós, que nós ainda não aprendemos a amar como Jesus nos ensinou. Então, a reencarnação é isso, é voltar para a escola. Aqui é nossa escola, nós não viemos aqui para brincar, para recriar, nós viemos aqui para aprender. Esse é o nosso terceiro fundamento. O quarto fundamento é o esquecimento temporário das vidas passadas. O que significa isso, Regina? Significa dizer que é importante eu esquecer, é muito importante. Eu preciso encarnar como se fosse a primeira vez. Eu não tenho que lembrar do que eu fiz. Se nós lembrarmos, os espíritos dizem para nós que essa encarnação é a melhor encarnação que nós estamos tendo. Por quê? Porque fomos com certeza melhor do que a anterior. Ah, mas eu não acho justo, muitos dizem assim, não acho justo eu ter que passar por uma dificuldade, por uma culpa, por uma raiva grande, sem saber por que eu tenho isso em relação às pessoas. Provavelmente, nós temos compromissos com os nossos queridos do passado, que muitas vezes Deus, por misericórdia, nos permite esquecer. Porque muitas vezes recordar só vai nos prejudicar. A gente pensar com aquela pessoa difícil que a gente convive dentro da nossa casa, que é difícil manter os laços de afetividade, de amor com aquela pessoa, saber que eu assassinei aquela pessoa, saber que eu fui a causa da desgraça dela, saber que eu maltratei de tal forma que eu cheguei no mundo espiritual com muito arrependimento e pedi a Deus para me ajudar a eu consertar tudo isso, e venho. Aí Deus, por misericórdia, não me faz lembrar, porque eu já sofri tanto no mundo espiritual, quando eu retornei e vi que eu tinha feito. Então essa é uma das causas do esquecimento. É o amor do Pai por todos nós. Então vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente porque sabemos que nós estamos amparados por Ele. Ele permitiu que eu retornasse com aquele ser, às vezes, tão difícil que está ao meu lado, mas que eu preciso tanto desse ser para eu me modificar, para eu crescer, para eu trabalhar o amor.
que eu não tinha trabalhado, talvez em vidas anteriores, né? Porque muitas vezes a gente já vem de muitas vidas, não só da anterior. Às vezes a gente vem de outras vidas, trazendo esse equívoco, esse erro, e nós não conseguimos consertar. Mas hoje nós estamos aqui, com a doutrina espírita, nos fazendo essa revelação, nos ajudando para que a gente só conserte e não erre mais. Depois, uma outra que também que nós temos que lembrar é a comunicabilidade dos espíritos. Ora, como é que nós vamos nos comunicar com os espíritos, saber das notícias do mundo espiritual, que muitas vezes eles permitem que nós tenhamos esse conhecimento de como está nosso pai, como está nossa mãe, lembrando que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Não é eu querer, é eles permitirem que a comunicação seja feita. Muitas vezes eu quero tanto, vou lá num centro que faz comunicabilidade com os espíritos, quero tanto saber do meu pai, da minha mãe, e não vem a comunicabilidade. Não vem porque você não merece vir receber? Não vem porque muitas vezes não estão em condições de se comunicar, de trazer ainda notícias. Mas a comunicabilidade no início da codificação foi muito importante, porque foi através dessa comunicação que Kardec recebeu tudo aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. Todas aquelas 1018 questões foram respondidas pelos espíritos. Por isso que a doutrina é a doutrina dos espíritos. A gente lembra, não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Então, essa comunicabilidade, aí, através de pessoas que têm essa facilidade para se comunicar, que são os médiuns, nós vamos falando dos mundos, nós vamos trazendo as mensagens, os ensinamentos, as orientações nas casas espíritas, as orientações para as pessoas que precisam de consolo, de ajuda, né? Vem através desses mentores queridos que nos ajudam a caminhar melhor. Eles não ditam para nós o que nós vamos fazer, porque isso é uma função de cada um de nós. Assim como nós recebemos dos nossos pais orientações, mas eles nos dizem, mas eles não andam com a nossa perna, eles não andam. Quem vai ter que trilhar o caminho somos nós, não é? Depois da comunicabilidade, eu tinha pluralidade dos mundos habitados. O que significa isso? Porque os mundos estão aí nesse universo, nesses quintilhões de estrelas. Porque se nós pensarmos que Deus criou todo esse universo com milhões de galáxias, com milhões de sóis, com quintilhões de estrelas, e só tem um planeta nisso tudo habitado, que é o nosso planeta Terra, é acharmos que somos criaturas privilegiadas. Isso aí é um orgulho grande nosso, né? Nos acharmos superiores, orgulhosos. Nós temos um planeta lindo, nosso planeta é lindo, é azul, brilhante, muito lindo, mas não é privilégio somente do terráqueo, né? Outros planetas também são habitados. Por isso ele fala que é um fundamento da doutrina, a pluralidade dos mundos habitados. Existem planetas mais evoluídos, planetas menos evoluídos. Nas nossas primeiras encarnações, nós não habitamos o planeta de provas e expiações, nós habitamos um planeta primitivo. E a Terra foi um planeta primitivo. Como é que é isso? Como é que se dá a evolução desses mundos? A evolução desses mundos se dá pela elevação moral de seus habitantes. À medida que eu vou evoluindo, eu vou ajudando o planeta a se transformar num planeta superior. Se eu habitava um planeta primitivo e hoje eu estou num planeta de provas e expiações e ele foi o mesmo, é porque os habitantes que aqui chegaram vieram modificados, modificando também a vibração do planeta. Então, a Terra, nós já ouvimos falar que a Terra está se transformando num planeta de regeneração.
onde não haverá a dor, a tristeza, a infelicidade, a angústia, como tem aqui hoje no planeta de provas e expiações. Vamos estudar mais à frente isso aí. Então, é isso. Aí, outro fundamento é a fé raciocinada. O que significa fé raciocinada? Este é um fundamento que derruba os dogmas e derruba os pecados. Nós temos que não que acreditar por acreditar. A fé é uma construção lógica. E o conhecimento vai nos ajudar nessa construção, pois acaba com os medos. E os maiores medos são o quê? Causados pelo desconhecimento. Quando nós não conhecemos as coisas, ficamos com muito medo. Medo de fantasma, medo de espírito. Quem são os espíritos? Nossa, eu tenho medo de espírito porque se eu sou um espírito. Ai, Regina, mas eu tenho medo de espírito. Morreu, virou alma penada. Não, não é assim. Ele morreu, ele retornou à condição dele de espírito. Quando eu retornar à minha condição de espírito, eu vou continuar sendo Regina lá no mundo espiritual, levando tudo aquilo que eu aprendi aqui. Vocês vão ficar com medo de mim? Se eu aparecer para vocês? Então, é esse desconhecimento das coisas é que faz com que a gente tenha medo. Quando nós compreendemos, nós trocamos o acreditar pelo saber. Olha que coisa importante. Eu não mais creio somente, mas sei que é verdade. Não é só crer, é saber que é verdade, não é? Então, olha que bacana a gente poder transformar tudo isso. Agora, ninguém vai ter medo mais de espírito. Depois que nós fizermos esse curso, quando nós saímos desse curso, não tenhamos mais medo de espírito. Espírito somos nós, espírito não é alma penada, somos nós que retornamos. São as mesmas pessoas que retornam ao mundo espiritual. Um outro fundamento é a lei de evolução. Ninguém vai ficar para sempre em determinado estágio. Todos nós vamos campear, até aquele que nós consideramos assim, um homem de má fé, um homem do mal, que ainda pratica o mal porque ele não tem conhecimento, ele está equivocado diante da vida. Até este homem, nesta encarnação, ele estará dando pelo menos um passinho à frente. Ele vai dar um passo à frente. Porque ninguém vem para ficar parado, estacionado. Por pior que seja, sempre dá um passo à frente. Todos nós vamos alcançar a felicidade, todos nós seremos iguais a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, Regina. O que você está me dizendo? Espírito puro. Jesus é um espírito puro. Eu vou ser igual a Jesus? Sim. Ele mesmo disse, lá em 2020 anos atrás. Vós fareis coisas que eu faço e muito mais. Então, olha só, Jesus já sabia. Então, ele estava dizendo assim, ó, vocês vão ser iguais a mim, mas vai depender de cada um de nós. Nós é que faremos a nossa evolução. Nós é que seremos responsáveis pela nossa própria evolução. Todos nós temos responsabilidade com o nosso caminhar. Nós somos responsáveis pela nossa existência, pelas nossas existências, porque futuramente também teremos continuidade e vamos ser sempre responsáveis por elas. A lei de ação e reação. O que significa lei de ação e reação? Tudo vai depender de cada um. Nós já falamos disso, né? Felicidade, sofrimento, paz, tormento, alegria, tristeza, desarmonia. Cada espírito é responsável por tudo. Tudo aquilo que ele colhe. Jesus nos disse assim, a semeadura é livre, mas a colheita é
obrigatória. Ou seja, eu vou plantar e vou colher livremente. Mas o que eu plantar, eu vou colher. Eu não posso plantar vento e colher tempestade. Eu posso, se eu quiser. Se eu transformar minha vida no inferno. Eu plantei vento, tenho que colher vento. Eu plantei tempestade, tenho que colher tempestade. Eu não posso colher uma coisa, plantar uma coisa e colher outra. Então, a cada um será dado segundo as suas obras. O que eu fiz? O que eu fiz de bom? O que eu plantei? O que eu semeei? Semeei amor? Eu vou colher amor. Eu semeei ódio? Eu vou colher ódio. E a nossa existência está aí. A nossa vida está aí para nos mostrar isso. Eu tenho a existência toda. Quando eu retorno ao mundo espiritual, eu vou dizer assim, meu Deus, eu tinha que plantar amor e eu plantei ódio. Por isso eu vou voltar, e vou voltar numa condição tão inferior. Inferior não de evolução, mas inferior de sofrimento. Porque eu só plantei sofrimento para o meu próximo. E eu preciso fazer o meu próximo feliz. Eu quero ser feliz. Mas eu não posso ser feliz quando meu irmão não é. Então a cada um será dado, segundo as suas obras. Então não nos queixemos da família que nós temos, da dificuldade que nós vivenciamos. Por que eu tenho uma dificuldade tão grande com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu filho, com a minha nora, com a minha sogra, com a minha cunhada? Alguma coisa tem aí por trás, não é? Para a gente tem que trabalhar. Então é isso. Um outro é a lei do amor. Ó, que bacana. Isso aqui vai resumir tudo aquilo que Jesus falou para nós. A lei, o que Jesus veio fazer aqui? Qual foi o objetivo de Jesus ao vir à Terra? Ele não veio aqui para passear. Ele observou que a Terra estava tomando um rumo totalmente diferente daquilo que ele se propôs para nós, lá quando ele criou o planeta Terra. Porque Jesus foi o criador do planeta Terra. O que você está falando, Regina? Vamos aprender isso mais lá na frente, tá bom? Vamos aguardar os próximos capítulos. Mas ele veio porque ele viu que o amor estava se distanciando dos homens. Ele veio mostrar o amor através dos seus ensinamentos, porque ele sabia que só o amor iria construir. O amor, ele não destrói, o amor constrói. Então ele veio através da lei do perdão, da tolerância, da lei de igualdade, veio trazer o perdão das ofensas, oferecer outra face, né? Dizendo para nós que o amor cobria a multidão de pecados, só o amor. Então nós seguimos, fomos seguindo há 2020 anos que estamos aí, procurando trabalhar esse amor que a gente não consegue trabalhar, como Jesus nos ensinou. Ah, Regina, mas agora eu estou bem melhor, porque eu fui pior, eu já era pior, eu sei que eu era pior, realmente. Nós já estamos dando os passos. Estamos melhores sim, porque a lei é de evolução. E com o ensinamento, quando nós aprendemos, quando nós temos uma doutrina espírita que nos mostra como fazer, como caminhar, como ser feliz, trabalhando todas as desavenças, calando na hora que tem que calar. Olha, meus amigos, como é difícil a gente calar quando temos vontade de, na hora de alguma coisa acontecer, quando a gente tem vontade de enforcar o cidadão ou a cidadã. Mas nós, às vezes, nós calamos. Calamos para poder, mais na frente, e conversar sobre isso. Mas aí mais pacificados, mais equilibrados, levando amor no coração, não levando o ódio daquele momento ruim. Então o amor é isso. O amor é pacífico, o amor traz tranquilidade, o amor traz equilíbrio. Nós é que temos que perceber os momentos
nós vivenciamos e quando é que nós temos que tomar as atitudes. E essas atitudes têm que ser tomadas no momento certo. Ninguém aqui é anjinho, eu não sou. Eu não sou anjinho, ninguém é. Nós estamos só aprendendo. Eu estou aprendendo com Jesus a ser um pouco melhor, a ser manso e pacífico. Porque antigamente eu virava a mesa. Agora eu já não viro mais, agora eu me calo. Isso é aprendizado. E tem horas que não dá nem para calar. Tem horas que sai, pum, num ímpeto. Aí pronto, já era. Mas aí, o que a gente faz? Volta, olha o que você fez, se reconcilia com o teu adversário, vai lá, pede perdão, trabalha aquela ofensa que você revidou. E tudo isso, meus amigos, a gente tem esse conhecimento, a gente vai tendo graças a dessa doutrina tão querida e tão abençoada, que vocês que estão chegando, tem que abraçar. Nós já estamos na doutrina há 31 anos, estamos começando a aprender agora. Né? Então, que a gente possa, assim, seguir em frente, com coragem, com determinação, com a certeza que nós não estamos sozinhos, que Deus é nosso Pai, que está tudo certo na sua lei. Nós estamos passando por um momento muito difícil. O mundo inteiro está passando por momentos muito difíceis. E se nós não aprendermos com essa lição, com esse ensinamento que Deus está trazendo para nós vamos continuar ainda encarnando num planeta de provas e expiações. Precisamos dar uma alavancada no nosso progresso. Vamos aproveitar esses momentos difíceis para crescer, para evoluir. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a Deus, agradecendo muito a Jesus, a doce Maria Angélica, aos queridos amigos espirituais que aqui estão entre nós, trazendo as bênçãos, trazendo harmonia, trazendo conforto, e que nossos pensamentos cheguem a todos, Senhor, que estão passando por dificuldades, que têm seus entes queridos internados, que tiveram seus entes queridos de retorno à vida espiritual, que todos encontrem um caminho, tenham a lucidez de se perceberem como espíritos desencarnados. Envolva o nosso planeta tão doente, Senhor, nesse momento tão difícil. Envolva o nosso Brasil, que os nossos dirigentes e os dirigentes de todas as nações tenham muita lucidez para escolher o melhor para cada um de seus habitantes. Fica conosco, Senhor. Até a próxima vez, se Deus quiser. Fica conosco porque nós precisamos muito da sua ajuda. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima.